Caramba! E também ele é o nosso queridíssimo... Estamos hoje... Com o queridíssimo... A gente não começou somente com o Neil. O Neil, A gente não começou só com o capacete. Nós estamos com o Neil de verdade. Aqui, ó. O dublador do Neil, Lorenzo. E aí, Lorenzo, obrigado por participar aqui, por aceitar esse convite aqui para participar do nosso podcast, bater um papo. Então... Estamos aqui também, né, com o Matt Manda, claro, com a gente, Matt que Manda, tá participando. Que já é da casa, né, então tá com a sua Obrigado segunda por aceitar participação. Também. E vamos que vamos aí. Lorenzo, como é que foi, assim, pra você, assim, quando você fez a publicação lá de um shorts que o Enclave da Força fez, eu falei, nossa, precisamos trazer o Lorenzo pra cá, né? Precisamos. Aí você recebeu o primeiro contato da Julie, né? Que faz parte do Enclave da Força. Como foi você receber esse convite aqui do Enclave da Força? Eu gostei bastante, eu fiquei bem animado pra vir pra cá. Que legal, né? E me fala um pouquinho, assim, como que começou a sua carreira de ator? Você sempre quis ser ator? Foi uma coisa que surgiu durante a sua infância? Me fala um pouquinho de como que começou essa sua carreira. Não, na verdade surgiu do nada. A minha mãe tinha uma amiga que trabalhava com produção de elenco e essas coisas. E ela falou, Carol, manda o material do Lorenzo, por favor, porque eu vou mandar ele pra um teste. Aí minha mãe perguntou pra mim se eu queria. Eu nem sabia o que era. Eu falei, tá bom, pode ser. Lorenzo, por favor. Peraí que deu eco aqui. Vamos lá, continua, desculpa. Pode continuar. Vamos lá. Tá bom. E aí, eu falei, tá bom, pode ser. Aí eu passei nesse teste, foi pra uma rede de TV a cabo, e eu fiz junto com a Gisele Bündchen. Olha só, hein? E, né, e assim, aproveitando, né, Fernando, já dando essa introdução aí do Lorenzo, né? Você vê, né? Temos também uma rápida novidade para passar aqui para vocês que estão assistindo a gente. Opa! Que a gente agora renovou a nossa parceria com o Universo Geek. Universo Geek em 2025 estará junto com o Enclave da Força, né? Trazer um monte de livros aí para vocês que vão lançar em 2025. Inclusive, Discípulo Sombrio, né? Discípulo Sombrio, E também agradecer também ao Lucas Lago, que faz parte aqui da nossa parceria, Sim. que fez o capacete do Neil aqui, também o Stormtrooper, que está aqui com a gente. O primeiro Neil do Brasil, com o dublador do Neil, né? Então, e temos aqui, tá cheio de comentários da galera aqui também na nossa live. Lembrando, galera, para você mandar uma pergunta pro Lorenzo aí, pra gente ler ao vivo, é só mandar um superchat aqui pra gente, beleza? É isso aí. Tem que manda a pergunta, manda o superchat que a gente faz a pergunta pra ele aqui ao vivo. É isso aí, ó. Estamos aqui com a Vanessa mandando aqui um salve pra gente. O Gustavo Veloso. O Lorenzo, o seu xará que tá aqui também, que é inscrito do Enclave da Força, também tá aqui assistindo. O xará tá aí. Vamos ver. Curiosidades Clônicas também tá aqui assistindo a gente. Estrela das Jornadas, a Carol, ó, a xará da mãe do Lorenzo também tá aqui, né? A Julie também tá assistindo aqui a gente. Johnny Santos, Esquadrão Rebelde, o Maro. O Nerd Jones, Esqueleto Tabajara, a Duda, Francisco, o Belzetifar. Tá bom, o fã-clube do Enclave da Força também tá aqui assistindo a gente. Quem mais aqui? Vamos lá. João Pedro, General Grivos, o Grivos tá aqui assistindo a gente, olha só. Olha só que honra, hein? Né? Quem mais aqui? Vamos lá. O Rizan também, que lá do Japão assistindo a gente também. Sim, a nossa audiência já é internacional. Um salve pro TK, pro Mando também, mandando um salve. E ele falou que o próximo podcast ele vai levar o Temoeiro aqui pra gente. Isso é uma promessa, hein? Vou cobrar, hein? Vamos cobrar. Darth Bane também tá assistindo aqui a gente. Mas aí também, gente, nós fizemos uma passadinha, né, de perguntas lá no Instagram, né? Sim. Mas antes da gente ler as perguntas, Matt, você tem alguma coisa que você gostaria de comentar a respeito da atuação do Lorenzo? Alguma coisa que você quer falar de dublagem? Fica à vontade, cara. Bom, primeiramente... E aí, todo mundo que está assistindo, obrigado de novo aí pelo convite, boa noite pro Lorenzo, pessoal, tá todo mundo assistindo. Queria começar dizendo, né, um pequeno disclaimer aqui, que eu gostei muito da série, quem assistiu as coberturas lá no nosso canal viu isso, e também dizer que o Lorenzo interpretou o nosso favorito da série. Eu acho que todo mundo, né? Favorito, né? Ao longo dessas 9 semanas que a gente cobriu a série, é inegável que todo mundo meio que se apaixonou ali pelo personagem do Neil, que é um personagem muito carismático, cativante,
mas que ele tem essa aura, né, de inocência, de criança e tal. E foi um negócio legal da gente ver na interpretação do Lorenzo na série, né, de você sentir que realmente tem uma criança ali fazendo e passando por tudo isso. Então, parabenizar aí o Lorenzo, que disse que é o primeiro papel assim, então começou muito bem. Agora, Parabéns. uma pergunta, Lorenzo. Oi. Você disse aqui no off, né, no backstage, sobre como foi esse processo de escolher o personagem, de ser aceito para ser o Neo. O Neo foi a sua primeira escolha? Foi o seu primeiro teste? Como é que foi isso? Conta pra gente. Não foi a primeira escolha. Eu fiz o teste primeiramente pro Win, mas aí depois eu fiz pro Neo. Aí eu acabei passando. Acabou passando para o Neo? Uhum. Então, nós agradecemos, né, a todo mundo que escolheu ele para que ele não fosse o Foi uma Win. excelente escolha. Inclusive, Nada contra totalmente o Win, mas o Neo é bem melhor, não é verdade? Eu também acho. inclusive quem fez a direção, né, de Skeleton Crew foi o Fabrício Villaverde, que fez o Han Solo no filme do Han Solo. Então, ó, foi uma excelente escolha, viu? Parabéns, Olha só, parabéns pela escolha, nós agradecemos, né? Porque é aquilo, né? É o que a gente sempre fala. A dublagem brasileira é muito boa e ela destaca, às vezes, o personagem se a dublagem é bem feita. Então, a gente pega muito de exemplo que a gente estava comentando, a dublagem de Todo Mundo Odeia o Chris, que todo mundo sabe, né? Do Eric Buglow, e com o ator original Vincent Martella, que até eles se encontraram na CXP. E praticamente aí, a voz do Vincent Martella é desconhecida para nós, né? Se a gente assistir Todo Mundo Odeia o Chris hoje, a gente não vai saber, não vai se identificar com a série. Não tem como reconhecer. A gente tem que assistir dublado. Aí, na dublagem, a gente consegue se identificar melhor, a dublagem consegue traduzir, né, Thiago? Melhor o texto, às vezes adapta ao ambiente brasileiro, e aí todo mundo ama, né? Que nem aconteceu também com o Skeleton Crew. Sim. E deixa eu perguntar uma coisa também. É a sua primeira participação em um podcast? Como é que você está se sentindo? É a primeira participação, sim. E você tá curtindo até por enquanto? Tô Aí gostou do curtindo. backstage antes de Sim, começar? bastante, gostei. Que bom, viu, cara? E assim, você começou na carreira de ator, tudo. O pessoal sabe, né, que como cristão eu acompanhei as novelas da Record lá da Reis, tudo, Gênesis, Os 10 Mandamentos. Vi o Reis, vi a sua atuação, muito boa, parabéns também. Obrigada. Né? E como que foi dessa de ator pra chegar a dublador? Foi meio que automático? É um desejo seu? Como é que foi? Eu sempre ficava dublando alguns desenhos que eu gostava. E aí eu pedi pra minha mãe, posso fazer um curso de dublagem? Aí ela foi e me colocou em um curso de dublagem. Mas pra eu virar dublador não foi por causa disso. Eu aprendi muitas coisas, mas o que fez eu entrar no mercado foi esse teste. Que legal. E assim, é difícil, é diferente, né? Dublar e atuar, muito né? Muito diferente, muito né? diferente. Qual que você prefere? Cara, eu acho que não tem um que eu prefiro. Eu gosto dos três, na verdade, que é o teatro, a dublagem e a TV. E assim, como é que eu posso dizer? Vamos lá aqui. Você começou na dublagem aqui, assim, com um personagem grande, sensacional que foi o Neo, mas você já conhecia Star Wars antes ou você começou a conhecer com o Neo? Não, eu já conhecia antes. O meu aniversário de 5 anos foi de Star Wars. Eu falava que eu queria ser um Jedi, eu falava que era o Luke Skywalker, e eu sempre gostei de Star Wars. Que legal. O Jedi 1 para o Jedi 2, né? Eu ia até perguntar isso, né? Porque assim, a gente, cada um... Eu acho que a gente começou assistindo Star Wars da mesma maneira, né? A gente é meio que da geração das prequels lá, do episódio 1, 2 e 3. Sim. Mas eu queria saber de você, assim, foi o seu pai ou sua mãe que te apresentou, foi algum amigo... E por onde que você começou nos filmes, né? Porque tem gente que começa do 4, tem gente que começa do 1, 2 e 3, ou você já começou pela 5. Quais que você assistiu? Quais os filmes que você assistiu até hoje? Lembrando que não é obrigatório ter assistido tudo, né? Eu já assisti bastante coisa. Eu assisti o Despertar da Força, que depois de Skeleton Crew é o meu preferido. Eu assisti vários outros também. Legal. Isso aí. E tem algum personagem favorito? É o Luke Skywalker. Luke Skywalker! Olha, eu tenho um seguidor aqui que é o Neto Skywalker.
Se ele ver que você gosta do Luke Skywalker, ele vai vibrar bastante. Ele vai virar, já é teu fã, vai ficar mais ainda. Que Tem bom bom. gosto, tem bom gosto. Tem bom gosto. Foi Obrigada. uma boa escolha de personagem. Foi uma boa né? escolha mesmo. E assim, voltando na parte da dublagem, você falou, né, que você dublava os personagens que você gostava, tudo, e quis fazer o curso de dublagem. Você tem algum dublador que você gostava, que você se inspirou pra querer ser dublador? Tem 2. Tem o Wendel Bezerra e a Úrsula Bezerra. Eu ainda Bezerra... A Úrsula Bezerra eu já tive a oportunidade de conhecer ela pessoalmente, mas o Wendel ainda não. O Wendel é um cara que eu quero trazer aqui pro podcast, porque... Está convidado, sempre tem porta aberta, né? Com certeza, é assim, porque ele marcou minha infância com Dragon Ball, sendo Goku. Então, sabe, ele tá aqui sentado na mesa com a gente batendo um papo seria um sonho que eu realizaria. Você concorda, Matt? Você é da minha época também, mais ou menos, né? O Wendel Bezerra, ele é esse ícone da dublagem brasileira, né? Eu também acompanhei muito Dragon Ball Z quando era mais novo, então marcou bastante também Bob Esponja, né? Icônico, o Bear Grylls, então se a gente ficar aqui, e até esses pequenos papéis em outras séries ali, que às vezes você vê, tipo, às vezes é um cara que tem uma fala, mas você fala, nossa, era o Wendel Bezerra. Então é legal você ir vendo os trabalhos dele. É uma característica bacana, né? Quando a gente começa a reconhecer o dublador e não necessariamente o personagem. O personagem acaba ficando, às vezes, até em segundo plano, porque a gente lembra do dublador, né? Exato. Ele acabou marcando a infância de todo mundo, até a minha. Sim. Exatamente. Passa por gerações, né? Gerações, outra dubladora que eu gostaria muito de trazer aqui, né, é a dubladora, os dubladores do Chaves, sabe? Chaves também, eu adoro Chaves, então os dubladores do Chaves. Só pensar, alguém já conseguiu... A Cecília Lemes, que é da Chiquinha. Alguém já conseguiu assistir Chaves? Sem ser dublado. Sem a dublagem? Não dá. É que nem filhote de pomba, não existe, eu nunca vi. Não dá. Eu também não. Nunca viu. Nem sabe como é, né? Inclusive, ó, não falei, o Ned Skywalker tá aqui, ó. Eu vi essa menção ao Luke. Tamo junto, Lourenço, aí, ó. Isso aí. Ó, Luke Skywalker é o melhor Jedi e ponto final. Não, sempre foi, né, Thiago? Depois do Obi-Wan, né, com certeza. Não, sempre foi, sempre será. E assim, Lourenço, você assistiu os filmes, né? Alguma série também você chegou a assistir já ou ainda não? Star Wars? Sem ser Skeleton Crew, não. Ainda não? Eu vou falar pra você tem que assistir uma, que é The Mandalorian. Sim. Não é só porque eu estou com o capacete aqui, mas eu acho que você vai gostar muito, você vai se amarrar. Mandalorian é o nosso divisor de águas, principalmente da nossa geração, que gosta bastante de Star Wars desde aí das sequels, para o pessoal mais novo, acho que uniu bem as gerações, então todo mundo gostou, né? E é um consenso. Depois de antes de Skeleton Crew, é quem fez um consenso em Star Wars no fandom. Então, o pessoal gosta bastante de Mandalorian, como hoje está gostando de Skeleton Crew, né? Ó, o Francisco, ele fala assim, o primeiro dublador do Kenobi foi o Isaac Bardavi, dublador do Wolverine. Esse também, nossa, esse é uma lenda, né? Primeiro, essa é a lenda, né? Eu mal consigo entender a voz do Hugh Jackman em Wolverine o vídeo sem dele, pensar no Isaac Bardavi. Ele lá no Danilo Gentili conhecendo o Hugh Jackman, né? Nossa, aquilo lá é emocionante. Sim, ele que eternizou o Wolverine aqui, né? Verdade. Tanto que o Wolverine teve uma nova dublagem e tentaram, nesse Deadpool e Wolverine que fizeram agora, eles tentaram pegar uma voz mais parecida, puxada pro Isaac Bardavan do que qualquer outro dublador, porque senão a identidade do personagem tá muito ligada àquela voz. Sim. Né? Ó, o Lucão Carvalho tá mandando aqui, ó. Oi, Lô, parabéns por tudo, viu? Saiba que sempre estarei do seu lado. Olha lá. Obrigado. Tem mais comentários aí, Thiago? Tem bastante comentários aqui, mas eu quero ler alguma pergunta aí que possa ter legal, que o pessoal que é inscrito do canal, que tá no Instagram, mandou pra gente no Instagram. E, inclusive, lembrando o pessoal aqui que quem tá aí no chat, ao vivo, acompanhando, quiser mandar uma pergunta, é só mandar um superchat aí que a gente vai ler a pergunta ao vivo aí pra vocês. Ó, tem uma pergunta aqui que é legal porque une aí alguns detalhes, né? Ó, é da Mayla Brabo, né? Ela pergunta assim, como o Lourenço lida com as demandas da escola e da atuação? Né? Que essa parte aí você tem que lidar tanto com a parte do trabalho, né? Quanto na parte da escola. Como é que você separa isso? Pra mim sempre foi muito tranquilo. Que
sempre quando eu saio da escola, eu faço tudo. Eu nunca deixo nada pra depois. Porque sempre que acaba surgindo algum trabalho, eu não tenho que fazer mais nada da escola. Tem que estar com a agenda livre, né? Então você se organiza para evitar aí sobrecarregar, né? Olha aí, Thiago, é a referência para nós. Nós que ficávamos enrolando para último minuto, olha lá, nós temos um exemplo aqui, né? De alguém que se organiza. Né? Ainda bem que eu sempre fui um bom aluno, porque senão eu não ia dar conta. Às vezes é puxado? É igualzinho o Nil, né? Porque o Nil também era um bom aluno, né? Verdade. Você vê que o personagem, a escolha do dublador seguiu o personagem. Né, seguiu o personagem. É a personalidade do personagem. Inclusive, essa era uma dúvida que eu tinha também, assim, quando você foi dublar o Nil, assim, você se identificou bastante com ele, assim, ou tinha algum outro personagem do Skeleton Crew que você falou, eu me identifico mais com o Win, mas eu vou dublar esse aqui, ou você já bateu o olho no Nil ali e falou, nossa, eu sou um pouco assim na vida real também. Eu acho que eu me identifico bastante com o Nil. Com o Nil? Você acha que é o... E eu acho que também que se a Fern fosse menino, também. Porque eu tenho muito esse espírito de líder, eu acho. Mas também não gosto de muita confusão. Apesar que o Nil pode ser um bom líder no futuro, hein? É verdade. Verdade, ele teve seu momento pra brilhar aí, né? Sim. E assim, né, a gente voltando a falar que separa a escola e trabalho assim, como que é na escola, assim, no dia a dia? Você tem os amigos, colegas que tem um colega famoso que atua, faz dublagem, ou é simplesmente tipo, você tá na escola, é normal? É normal. É normal? Já tem as pessoas já te reconhecendo a sua voz e falando, eu já ouvi essa voz em algum lugar. Tem gente que sim. Que nem no meu prédio, teve uma mulher que me parou e falou, Lorenzo, o meu irmão gostou muito de você, da sua voz, me indicou Skeleton Crew, você pode mandar um áudio aqui pra ele? Aí eu mandei um áudio. Que legal. Que legal. E deixa eu perguntar, o pessoal assim da sua escola, tem muita gente ali que também gosta de Star Wars? Porque a gente é o pessoal mais fã velho, assim, a gente fica nessa de não saber se essa nova geração, assim, de vocês está consumindo, está gostando, assim, então, da sua escola, tem bastante gente que assiste Star Wars? Eu acho que sim. Você já tem alguns amigos que já falam de Star Wars? Você já comentou com seus amigos que você é o Nil do Skeleton Crew? Eu já comentei algumas vezes e muitos me elogiam, falaram que gostaram muito do meu trabalho. Inclusive, eu pesquisei da sua biografia pela internet, tudo que você gosta de futebol. Qual que é o seu time? Corinthians. Muito bom. Você sabe que, no meu caso, eu tenho que ser corintiano porque eu nasci em Itaquera. Então é o berço do Corinthians. Então eu sou obrigado por nascimento a ser fã do Corinthians. Você nunca teve uma chance? Nunca tive chance de escolher. Deixa eu aproveitar essa deixa aí. Como é que seria o Nil falando vai Corinthians? Acho que seria com a minha voz normal. Vai, Corinthians! O Nil é corintiano. É canon, hein? Nil é corintiano, aí sim. Desculpe os palmeirenses, os são paulinos, né? A Ana Lu deve estar roendo de raiva lá nos backstage. Ai, meu Deus. Mas não tem como escolher, né? É do coração. É o time do povo. É o time do povo. É isso aí. E também eu tava vendo na sua biografia, você gosta bastante de videogame também, né? Sim. Qual o jogo que você mais gosta? Eu gosto bastante de Fortnite e FIFA. Legal. Pegou algum personagem de Fortnite do Star Wars? Ou ainda não jogou com algum personagem? Peguei o Mandaloriano. Olha, Muito bom. Já, o Matt já ganhou aquele incentivo, né? Já fez mais um motivo para você assistir Mandaloriano, que vale bastante a pena. Inclusive, fica aí um convite para você, um dia, se você quiser jogar online, ao vivo com a gente, Fortnite, fica aí convite, a gente faz uma parte aí com um monte de seguidores e a gente joga junto, hein? Tá bom. E tem que lembrar também de jogar os jogos de Star Wars, né? Star Wars, eu te indico, o melhor jogo Star Wars que eu já joguei até agora foi o da série lá, o Fallen Order. Fallen Order e Jedi Survivor é sensacional. Você que quer ser Jedi, aí joga esse aí. Mas se ele gosta de Fortnite, também tem o Battlefront, que é um de tiro, que é bem legal, muito legal também. Esse eu já ouvi falar. Battlefront é um jogo que é a mesma...
É a mesma coisa que a gente tava falando aqui das séries que une todos, né? O Battlefront, sem dúvida, é um dos que une todos todo mundo gosta, todo mundo sempre continua jogando, independente aí da idade. Então é um jogo bem bacana. Uhum. E além de você atuar, de você teatro, televisão, dublar, você também canta, né? Uhum. E você fez aula de canto já há muitos anos, desde que pequenininho. Quanto tempo você já faz aula de canto aí? Eu comecei com... não faz muito tempo não, acho que eu tinha uns 9 anos. Legal. E você participou do musical da Matilda, né? Uhum. Legal. Inclusive isso engata com a pergunta da Renatinha Hit, né? Acho que é Hit, né? Que soleta, que pergunta o seguinte: o que você gosta mais de fazer? Atuar em audiovisual ou musical? Eu acho que... eu acho que eu gosto dos dois. Eu acho que é diferente. Uhum. Mas eu acho que como eu fiz mais coisa em audiovisual, acho que eu prefiro audiovisual. Audiovisual. Mais por uma escolha de mais do que você fez, mas gosta dos dois igualmente, Sim. né? Como é que... Temos um comentário aqui do Lorenzo, também, que é o seu xará aqui, né? Uhum. Meu mano Lorenzo Tironi, admiro muito seu trabalho de dublador. Continue assim. Quem sabe você pode dublar até o próprio Luke Skywalker um dia, hein? É uma chance, hein? A gente sempre sonha com o Luke Skywalker reaparecendo isso, aí. inclusive, tem uma das perguntas aqui. Se você pudesse escolher um personagem de Star Wars pra dublar, qual você escolheria? O Luke mesmo? Eu acho que sim. Tem que ser o personagem favorito, porque, né? até porque, acho que, se eu não me engano, o Luke Skywalker na infância não foi dublado ainda. Ainda na série do Kenobi, acho que só ele aparece na série do Kenobi, né? Mas, se eu não me engano, ele não tem nem fala. Não tem nem fala. Então, uma possível segunda temporada de Kenobi, talvez, já olha passou. aí, o Neil e Luke no mesmo dublador, eu não vejo problema, né, Thiago? Porque o Marco Jardim... O encontro do Neil e do Luke. Olha só. Porque o Marco Jardim, ele dublou o Obi-Wan e o Luke, né? Então, verdade. Sim, então, por que não, né? E esse encontro aí do Neil com o Luke é uma coisa que é possível, né? Porque assim, a gente tá vendo o pessoal de Skeleton Crew nessa época da Nova República, nada impede da gente ver o Luke, né, de The Mandalorian e tal, aparecer lá também. E assim, eu não sei você, Matt, mas a minha teoria é que o Luke vai treinar o Win e o Neil como Jedi. Sim, eu queria muito isso. Nós estamos na torcida, sabe? E no final do Skeleton Crew, a gente, não soltando muitos spoilers, mas a gente viu a nave chegando e a gente tava na torcida assim, Luke Leia. Aí não aparece ninguém. Dentro daquela Tantive tava a Leia, com certeza. A gente tá a Leia e o pequeno Ben Solo. O pequeno Ben Solo, tem que estar ali também. Inclusive, temos um superchat do Gustavo aqui, mandando aqui, Só consigo ver Star Wars dublado e Skeleton Crew foi um show à parte. Parabéns, Lorenzo. Pergunta, qual outra saga você gostaria de dublar? Gosta da Marvel, da DC ou alguma coisa de eu acho que Marvel. Marvel, você gosta mais da Marvel ou da DC? Da Marvel. Da Marvel? Aê! Puxou pro lado da Disney, né? Sim. Eu acho que um personagem que eu gostaria de dublar da Marvel, acho que seria o Homem-Aranha. Uma excelente escolha. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E como dublador e ator, grandes poderes e grandes responsabilidades também, né? Sim. E isso engata, Thiago, que eu vou citar aqui uma pergunta que eu acho que vai mais pro lado de como foi feita a dublagem. Porque a gente assiste e vê você falando, né, tendo as reações conforme cada cena, mas a gente não sabe como que é do lado de lá. Aí tem uma pergunta aqui do Ann Jones Santos, que ele perguntou assim: foi mais difícil dublar o Neil por não aparecer muito a boca dele para poder fazer a sincronia? Como é que você fez, né? Como é que funciona essa geralmente dublagem? a dublagem você tem que ver a expressão da pessoa, a boca para poder ser a sincronia, mas o Neil ele não tem a boca, ele tem a boca, mas é tampada pela trombinha, né? Mas aí como é que foi para você pegar essa essência que a gente consegue perceber as expressões só pela sua dublagem? Só pela sua dublagem. Eu não diria mais difícil. Eu acho que foi diferente, porque nenhum outro personagem é assim, que tampa a boca. Mas eu não acho que foi difícil, não. Que legal. E como que funciona lá na hora do estúdio? Por exemplo, tem cenas que são de vários personagens em conjunto, né? Então cada um tem uma reação específica. Sim. Como é que vocês fazem? Fica uma tela na frente, vocês têm que ficar ouvindo? É assim, dentro do estúdio
tem ou um tablet ou um papel aqui com um texto. Certo. E aqui tem a TV, mais pra frente. E aí eu fico com o fone aqui, aí passo uma vez a cena, eu observo, aí depois eu já posso gravar lendo o texto e fazendo ao mesmo tempo. Aí eu tento ficar o mais próximo possível do time. E você ouve ela em inglês, essa cena, Sim. né? E tem o texto ali na frente para que você possa realizar E quando a dublagem. tem, assim, por exemplo, uma cena que tá todo mundo reunido falando ao mesmo tempo, assim, por exemplo, vocês estão gravando tudo juntos ou cada um grava o seu e depois junta? Cada um grava separado. Aí Né? eles juntam Aí depois na nossa época, que na nossa época era todo mundo junto, né? Aí vocês, mesmo essas cenas que são todo mundo junto, cada um grava separadamente, né? Temos aqui o superchat da Júlia também, aqui, ó, passando para falar que o Lourenço é muito carismático, com um currículo tão grande. O jovem Lourenço tem quantos anos? Tenho 12 anos. Fiz 12 em dezembro do ano passado. Mesma época que lançou Skeleton Crew, né? Exatamente. Já completou os 12. Ó que presentão, hein? E para o Matt, ele não poderia fazer o Ben Solo jovem, você não acha? Então, eu tava falando, ele até parece um pouco, né? O cabelo é muito parecido com o do Kylo Ren mais novo. Acho que... Olha só. Inclusive temos aqui um comentário aqui, ó. Vamos ver aqui, cadê, ó? General Greves, Lourenço é um grande dublador que tem um futuro muito grande se focar na carreira, mas sem deixar os estudos de lado, como você disse anteriormente, né? Você tem um grande potencial para continuar sendo dublador. Obrigado. Temos uma pergunta aí, Fernando? Bom, o pessoal tá sempre perguntando, né? Ele tem uma pergunta aqui que eu acho que é de todo mundo também, da Carol Files, né? Que ela pergunta, qual que pra você foi a frase... A Carolzinha da jornada. Qual que foi a sua frase, qual a frase mais marcante do Neil pra você? Qual que é aquela que... Porque sempre tem alguma cena que destaca pra todos nós, né? A gente até comentou algumas aqui no off, né, Thiago? E qual que é a cena que você acha que mais... A frase que mais marcou você? Eu acho que tem duas. Tem uma fala que é no primeiro episódio e uma que é na segunda. Certo. Vamos fazer a fala do primeiro episódio aqui? Vamos dar o teste sabe de luz aqui, por favor. Peraí. Vamos lá. Começa assim. Você não deveria ter vindo aqui. Então... Minhas tripas estão por toda parte. Peraí. Acho que caiu um cisco no meu olho. Que legal, mano. Muito legal. Sensacional. Muito legal. Eu acabei de... Eu assisti... Sabe o que é engraçado? É porque antes da gente fazer a live, né? A gente reassiste, às vezes, a cena em dublado pra poder refrescar a memória, né? Sim. E eu tô com essa cena na cabeça. Então você vê como é que é um gatilho da dublagem, né? E a segunda frase que você ia falar? Aí, eu não falo com a minha trombinha. Essa é legal. É muito legal mesmo. É sensacional, né, Thiago? É sensacional mesmo. Parabéns, Lourenço. Olha, você é incrível. Obrigado. Parabéns, viu? O Matheus também tá mandando outro superchat aqui pra gente. Lourenço, como fã de Star Wars e cosplayer desde 2017, muito obrigado por vir ao Enclavecast. Estive aí na sua cadeira esses dias. Não conhecia seu trabalho e agora conheço. E te desejo muito sucesso. Seja bem-vindo à comunidade de Star Wars. Obrigado. Tem uma pergunta aqui do André Luiz, que ele fez o seguinte: como foi a seleção da dublagem, o processo da seleção? Entraram em contato com vocês, vocês participaram de uma audição, como é que foi esse momento de vocês irem para cada personagem, como foi a escolha, como é que você recebeu essa notícia, né? Foi assim, uma semana antes de começar os testes, eu tinha sido convidado para fazer um trabalho de música, de coro, né? E uma semana depois, eu fui chamado para fazer o teste de Skeleton Crew. Eu comecei fazendo o teste como o Win, mas aí depois mudou pro Neil. Você fez a primeira, então, audição seria para o Win. Seria para o Win. Aí escolheram você como melhor como Neil, né? É o que a gente comentou, né? A gente tinha comentado. A escolha foi perfeita. Sim. Temos mais comentários. O Matheus também mandou outro superchat e falou: viva a dublagem brasileira! Viva! Sim. Estão perguntando aí se você pode pôr a máscara do Neil. Quem sabe até o final a gente coloca a máscara do Neil. Coloca a meta aí de... Sim. Vamos fazer uma meta aí. Vai, 10 superchats aí. 10 superchats a gente coloca. Já contando com os que já fizeram. A partir de agora. A partir de agora? Então, galera, vamos ajudar aí, porque ele tem que aparecer com a máscara do Neil na live, né, galera? É então isso vamos aí. participar.
Temos mais E perguntas, assim, Thiago? quando você foi escolhido, né, pra dublar Esqueletos do Cruz, você teve que esconder isso às 7 chaves, ninguém podia saber, né? Uhum. E aí... Até porque ele assistiu Antes de todo mundo, né? todos nós. Não é que eu assisti. Eu sabia de tudo sobre o meu personagem. Eu não sabia de outras cenas. O resto eu não sabia. eles Eu só separam- assisti junto com todo mundo. Então aí você começou a criar as teorias, igual todo mundo, né? Eu só não criava teoria sobre o meu personagem porque eu já sabia. Sabia, né? Mas você também chegou a achar que o O Neo filho da do mesma Max raça Rebo. do Max Rebo, né? Mas aí depois eu falei, não, eu acho que não é, porque eu não tinha parado pra pensar no pai do Neil. Que ele aparece bem pouco. Aparece É grandão, forte, né? Sim, apesar que ele não é, eu não vi ele o pai do Neil tão grande, né? Ele é fortão, mas assim. ele é fortão, ele E ele tem 2... Não é chifre. Dente, assim. É tipo aqueles uns dentes dentes, de elefante, De né? elefante, né? Matt, quer dizer alguma coisa? Eu queria perguntar pro Lourenço, assim, né? A gente sabe da dinâmica dos personagens, né? Eles são todos muito... se tornam amigos durante a série. Eu queria saber em relação aos outros atores que também dublaram os outros personagens. Vocês chegaram a se conhecer? Ficaram amigos que nem os personagens lá? Como é que foi? Sim, eu já conhecia todos eles bem antes. Só que aí a gente pode... Eu acho que a gente ficou mais próximo depois dessa dublagem. Tá, e o pessoal é gente boa também. Sim, todas as pessoas são muito gente boas. Ah, que legal. Inclusive nós temos até uma pergunta da Sim. Isabela, né? Que Da foi Isabela a Andrade. KB, né? Sim, ela perguntou o seguinte: como foi pra você quando soube que tinha passado no teste pra dublar o Neil? Que você recebeu aquela A confirmação. confirmação de fato, Uhum. você vai dublar o Neil. Sim, eu acho que foi... Eu me senti... Eu acho que foi um sonho realizado, porque eu sempre quis dublar Star Wars, porque, como eu disse pra vocês, eu gostava muito quando era pequeno, e eu acho que foi uma realização de um sonho. Que legal, que legal. Foi olha, Skeleton Crew a gente pode dizer que foi um sonho pra todos nós. E eu quero aproveitar, já que a Isabela mandou a pergunta aí, eu quero aproveitar e convidar a Isabela pra a gente fazer a mesma Sim. pergunta pra ela aqui. Está convidada para nosso participar, para que a gente possa fazer perguntas, para a gente poder ouvir a voz dela também, que nem a gente está ouvindo. E não do só a Neil. Isabela, mas também os dubladores do Neil e da Fern também, né? Do Neil tá aqui já, né? Agora, o que a gente Do sempre da fala Fern. aqui, nas lives anteriores, né, Thiago? É que a gente espera que você duble ele, eu acho que a gente já... Pela gente, você se prepararia para dublar ele por pelo menos mais umas 8 ou 10 temporadas. Tomara! Então você vai entrar nos 22 anos dublando Neil adulto, Neil pré-adolescente. E você vai chegar até na época lá do Despertar da Força, que você falou que gosta. Então o Neil vai estar lá. Sim, queremos ver muito mais Neil, porque é aquilo que a gente sente no seu personagem, o Matt Mando acabou de comentar também, esse tom pacífico, ao mesmo tempo que quer proteger os amigos, ao mesmo tempo que quer buscar a paz. Quer dizer, ele foi um personagem que a gente sente que foi criado na medida certa, né? A gente critica muito aí algumas outras séries de Star Wars, que nem Acolyte, né? Essa parte a gente pode... We don't talk about Bruno. A gente... Esse tipo... Vamos deixar por baixo do tapete, não que precisa não nem teve acionar, uma tá? dublagem ruim, porém a série A dublagem Poderia ser brasileira é melhor. boa. Não é que foi poderia ruim, ser poderia melhor. ser melhor. Nem mesmo a excelente dublagem brasileira realizada por vocês, né, por todos os dubladores do Brasil, conseguiu deixar a série melhor. Deixou ela mais, assim, deu uma Aceitável. nota, mais aceitável. Então saiu daquela nota 0 que a gente queria dar em alguns casos e foi para uma nota 3 ou 4, né? Então, mas nem isso ajudou. Então eu acho que o personagem, eu acho que você conseguiu captar, né? Eu que assisti as duas versões, acho que não sei se o Matt Mano também assistiu, o Thiago também assistiu, mas eu senti que você conseguiu captar exatamente as emoções do personagem. Sim, por mais que as expressões. Por mais né? que a gente não vê a boca dele, porque, como eu falei, né? Quando você está dublando um ser humano, você tem que condizer com aquelas expressões. Se ele está triste, se ele está feliz, está sério. Como que ele é computação gráfica e não mostra a boca, então é um pouco mais difícil, né? Então Sim. você tirou de letra.
tranquilo ver qual que é a expressão, as emoções, se ele tá triste, se ele tá feliz, se ele tá preocupado. Eu tomava muito cuidado pra escutar a voz do original, pra ver qual que era a reação dele, porque pela cara não dava pra ver muito. Geralmente eu olhava pelos olhos dele, porque geralmente quando ele tá com medo ou triste, dá pra perceber pelos olhos. Sim. Mas em outras falas eu escuto pela voz do original. Aí você tenta casar ali certinho entre a expressão que você ouviu, né? E a expressão do personagem. Ó, a Ana Lu tá mandando aqui a pergunta. Ó, o menino que dubla o Win, o Lorenzo podia confirmar o nome. Lembre-se de ser Luiz. É Luiz Amorim. Luiz Amorim. Ele comentou nas lives da Diad, que é a live do Matt Mando, né? Super presente lá também. Muito legal saber que são amigos. Verdade, inclusive um abraço aí pro Luiz que estava lá assistindo e mandou muito bem, né? Também a intérprete da KB, que, pô, sensacional. Foi uma das minhas personagens favoritas também aí na série. Eu não cheguei a ver o episódio que ela tem os problemas lá, eu só tinha visto legendado, eu ainda não vi dublado, mas agora eu quero ver como que foi a interpretação da Isabela, né, Isabela? Olha, eu assisti todos ela os falando, dublados. Obrigado, Jedi, nossa! Então. Eu acho que essa cena fez a gente recuperar um pouco da fé que a gente estava perdendo do Win, né? Então, quando ela falou Obrigado, Jedi, fica aquele momento bacana, porque a gente consegue ver o personagem tendo aquela escalou para alguma coisa melhor. Então do que ele pode se tornar. É isso, ele parou de fazer besteira, ele parou de apertar o botão errado e começou a fazer as coisas mais certas. Sim, né? sim. Mas tudo a gente percebe que em Skeleton Crew, que é a série que a gente mais gostou esse ano, praticamente unânime, né? Em relação ao que a gente recebeu, é que ela conseguiu construir os personagens muito bem. Então, a gente tem personagens bem desenvolvidos, né? Tanto o Win, quanto a Fern, quanto até o George, né? O George que tem mais mistério ainda. Sim. A gente ainda conseguiu ter uma boa construção de cada um dos personagens e a gente está interessado em saber o que vai acontecer. É diferente de... citando a Acolyte, que também foi uma recente, né? Mas os personagens de Acolyte a gente não tem tanta vontade no final de saber pra onde eles vão. Porque tinha muito mistério envolvido e no final não entregou. Você tá falando por você, porque eu gostaria de uma segunda temporada. Você não gostaria nada, você não gostaria nada. Ó, esse cara aqui, gente, ele assistiu 19 vezes a Ascensão Skywalker. Né? Ele não é 18, calma. 18. Não, 19 ele subia pro céu. Ele sempre esconde uma, né? Uma deve ter assistido mais uma em casa. Mas ele não, em casa eu já perdi a conta. Sim, já perdeu a conta. Ixi, então passou muito, meu Deus do céu. Deve ser uns 100 e poucos. Não. Por aí. A gente, você sabe, né, Thiago? Apesar de eu ser muito fã de Obi-Wan Kenobi e adorar o personagem do Ewan McGregor, inclusive a dublagem, né? Kenobi... Mas não se preocupa que agora nós vamos ter o Luke Skywalker criança na segunda temporada de Kenobi e o Lorenzo vai dublar ele. Você vai ter que se preparar para dublar, se ele aparecer, né? 2 personagens importantíssimos de Star Wars. E como você vê isso para o seu futuro? Porque a gente sempre fala que Star Wars é praticamente consolidado entre gerações. Então tem a geração do seu pai, né, Thiago? Tem a geração que do meu pai, os filmes originais. Aí tem a geração nossas, né, do Matt Mando, que assistiu já o episódio 1, 2 e 3. Tem a sua geração, que assistiu o episódio 7, 8 e 9. Quer dizer, a Star Wars atravessa gerações, né? E a gente percebe que a dublagem dos personagens, os mais conhecidos, que nem o Neil, acaba alavancando, né, a carreira dos dubladores e cria toda uma expectativa para ouvir, não só ver o personagem, mas ouvir a sua voz nele, né? Como é que você lida com isso, de você dublar um personagem famoso, que você pode ser tão reconhecido, né? Como que você acha que isso pode acontecer para a sua vida? Como que pro futuro, pro futuro? O que você acha? Cara, eu acho que se tiver mais temporadas, eu acho que pode sim acabar alavancando a minha carreira. Acho que eu posso ficar famoso tanto quanto o Wendel Bezerra e todos esses grandes dubladores. Já é famoso, já é famoso. Já é, porque, né, é aquilo. Quando o personagem se destaca, o dublador e quando a gente fala que a gente quer ver você assim até 10, 20 temporadas aí, eu me lembro muito da época do Harry Potter, né? Porque os atores cresceram junto com o público, né?
seria legal ver também o Neil crescendo, o público crescendo, você crescendo junto com o personagem, não só crescendo como personagem, mas como carreira também, que a gente vai... Você vai daqui a um tempo você vai voltar aqui no Enclavecast, você vai falar... Nossa, essa carreira alavancou mais ainda do que já está alavancada. Porque hoje é um personagem de Star Wars, né? Já é um personagem de Star Wars. E não é qualquer personagem, né? Não à toa que ele tá, a máscara dele tá aqui, né? Aqui, Sim. E eu tenho uma perguntinha também, assim. Beleza, você foi lá, você já sabia tudo do seu personagem, você fez as cenas e tal. E quando você for assistir, você mesmo disse que não sabia o que ia acontecer na série, né? Mas como que é você ligar o Disney Plus e assistir e falar, cara, essa voz ali, esse personagem sou eu. É uma coisa meio estranha, assim, de você falar, eu lembro no dia que eu gravei essa fala, mas agora eu tô vendo... Isso. Como que é a sensação de ver tudo na tela? Que eu acho que é muito, muito legal. Eu acho que é bem diferente, porque, tipo, a primeira cena, que é com o Neil e o Win, que é aquela que eu fiz aqui. Quando eu fui assistir, eu falei, nossa, eu não tava lembrando, mas agora eu lembro dessa cena e eu lembro de eu fazendo, dentro do estúdio. É muito louco isso. É engraçado porque você é o único que tem essa reação de saber, pô, eu lembro como é que eu dublei isso, né? Eu lembro que dia foi, eu lembro quem tava, E né? ver a cena em contexto também, né? Porque você tá vendo ali, você tá, tipo, imaginando, eles devem estar brincando ali e tal, mas agora você tá vendo e você tá entendendo. A cena era sobre isso, né? Deve ser meio doido. E precisou refazer alguma dublagem? Teve que fazer alguma alteração no meio do caminho? Algumas vezes sim, porque eu não fiz alguma coisa, sei lá. Tinha alguma coisa que não tava no texto e que eu fiz e precisava, sei lá, refazer. Aí me chamavam, aí eu fazia de novo. Sim, aí tinha as alterações. Aí você sabe dizer qual que entrou na dublagem original, qual que... Porque às vezes... foi essa alteração? Quando altera, não pode falar. Não é que não pode falar, é que eu não lembro. Não, sim, tá. Mas a dublagem em si, então, às vezes tem essas mudanças, né? Então, sim. E é realmente... De palavra que tem que mudar, que o diretor não gostou. Não o diretor, quem tá por trás disso. Assim, tá elaborando o texto. Assim, tem a Disney, né, que fecha ali com a casa, o estúdio de dublagem. Sim. E aí o diretor da dublagem, ele vai lá e faz, eles mandam pro cliente, que é a Disney, né? Aí deve ter essas alterações. Muda o nome, muda uma frase. Não tem a ver com o que você falou, tem mais a ver com o contato entre a Disney e o estúdio, para às vezes mudar uma palavra. O contexto eu acho que nunca muda. Só algumas palavras que sim. Sim, acho que é característico da dublagem a gente pensar que às vezes tem algumas palavras que, ou algumas brincadeiras, ou algumas piadas, nomes de personagens, né? A gente sabe que o Guilherme Briggs já falou que a Lucasfilm uma vez mandou para ele uma lista com todos os nomes dos personagens, porque tinham alguns que aqui no Brasil os nomes eram impróprios, né? Porque seriam considerados... E aí ele foi mudando os nomes para poder adequar. Até, né? Então, a tradução ela tem que acompanhar, às vezes nessa tradução precisa acompanhar o brasileiro, e às vezes algumas piadas que fazem sentido, ou alguns itens, né, de comunicação que fazem sentido para o público americano não vão fazer sentido para nós, o que pode causar confusão. Até mesmo termos, né, que eles usam lá, a gente tem que adaptar aqui, mas manter sempre o que seria da dublagem brasileira se não fosse Era Melhor Ter Ido Ver o filme do Pelé? Exato. Aí é uma palavra, né? Foi uma frase que foi adaptada do Chaves, que eles não falam isso, mas me botam isso na dublagem, então e hoje é sensacional, né? É praticamente aí uma das frases mais conhecidas aí da dublagem, né? Era melhor ter visto o filme do Pelé. A gente comentou aqui, né? Ninguém pensa no Chaves como algo que a gente viria e é dito até hoje, legendado, né? Quando a gente tava fazendo as lives de Acolyte aqui, a gente falava, era melhor ter ido ver o filme do Pelé. Agora, Skeleton Crew não. Skeleton Crew a gente assistiu com gosto. E você é crítico, assim, você assistiu a série. Sim. Assim, aí você ouve as suas falas, ouve a sua interpretação, você é crítico nisso, você, essa frase eu podia ter feito melhor. Sim, bastante. Eu acho que, tipo, eu tô assistindo e falei, não, acho que eu não gostei muito dessa fala, acho que eu poderia ter feito melhor. Não que tenha ficado ruim, mas acho que porque não ficou maravilhoso, viu? Sempre tem como ficar melhor.
Legal. Isso é bom de pensar, principalmente para alguém da sua idade, porque você vai se desenvolvendo cada vez mais e com isso destaca o personagem. Porque Sim. eu acho que é aquilo, a gente está esperando muito a segunda temporada aí de Skeleton Crew, se Deus quiser. E é aquilo, né? Quanto mais você vai aprendendo com o personagem, acho que você vai amadurecendo com o personagem e cada vez melhorando ainda mais, né? Um crescimento do Neil e do dublador juntos. Né? E quando eu mencionei Harry Potter agora há pouco, a Vanessa mandou um comentário bem legal aqui. Opa! Falando aqui, ó. Falando em Harry Potter, com a nova série sendo produzida, Lorenzo pode ser o dublador dessa nova geração do Harry Exato, Potter. Olha lá. nós temos Imagina Harry uma Potter nova sendo voz pro pensado. Harry Potter, pro Rony ou tantos outros personagens queridos. Eu torço aqui, ó lá. O que você exato. acha? Eu também Você já torço. assistiu Harry Potter? Eu era muito fã de Harry Potter. Eu já assisti todos os filmes, acho que umas 2 vezes cada um. E eu gostava muito. E qual é o seu personagem favorito de Quem- Harry se Potter? você fosse pra escolher um personagem do Harry Potter pra dublar nessa nova Isso. série, qual seria? Acho que o Rony. O Rony. Rony, você Legal. você se identifica com o Rony? Sim. E o Neil é meio Rony também, né? Se for pensar. É. Eu o acho. Rony é amigável, Aham. é pacifista. Tem medo de algumas coisas, tipo das tem- aranhas. Exato. Gosta do ratinho, né? Gosta do tem, ratinho, né? Tem lá um ratinho de É meu estimação. amiguinho, né? Que ele Aham. fala meu amiguinho. Ele só não vai tão bem nas aulas, né? Ele já é mais que nem a... Você não vai bem pra A nas única aulas, coisa né? que ele não vai, aí ele já não é igual a você, aí ele já é um aluno um pouquinho mais abaixo, mas muito bom e muito dedicado também, né? Então, Rony, olha, já é um alerta, né? Olha aí, ó. O pessoal já que tá temos produzindo aí, ó. o pessoal que tá produzindo, Harry Potter, estúdio. o estúdio que vier trazer a dublagem aí, ó. É. Chama o Lorenzo aí, Chama gente. o Lourenço que tá dando certo no Neil, né? Fala sério, né? Então, o personagem é o nosso favorito, nossa primeira máscara do Neil aqui, né, Thiago? Pronta por causa disso, por causa do que os fãs aqui, o pessoal do Enclave, em peso, se a Com gente lançar certeza. uma votação, seu personagem ganha com margem grande. Não, a gente já perto fe- da KB também, que a a gente- KB é muito boa também. A gente fez a votação. O pessoal escolher qual que é o personagem dos 4, qual que foi o que mais gostaram. E você tem os números? Não, Neil ganhou assim de disparada, tipo 80%. Nossa. 80%. Com a KB. KB ficou em segundo Em lugar. segundo lugar, tinha que ficar. Terceiro ficou o Win, quarto ficou a Fern. A Fern, É? isso é uma surpresa, né? É uma surpresa, porque eu achei que o Win ia estar lá Lá embaixo. embaixo. Eu acho que o arco de redenção dele nos últimos 2 episódios é o que fez a diferença. Ele começou chatinho, mas depois ele deu aquele up, né? Eu acho que começou a ficar um pouquinho melhor a partir do 5º, 6º episódio. E uma pergunta, de todos os 8 episódios de Skeleton Crew, qual o que você mais gostou de dublar? O E- quarto. O quarto? Com O certeza. episódio que você mais gostou mesmo foi o quarto. Foi. Tem alguma cena em mente que você gostou também desse episódio? Eu acho que tem, que é eu conversando com a Reina, lá em Ekron, que eu falo que eu torci minha tromba, que o meu irmão tinha roubado meu transferidor. Você é bom no Grav Ball lá também. Você vai ter que aprender a jogar o Gravity Ball, né? Que a gente ainda não sabe. A gente não sabe ainda como Não, a joga. gente não sabe, né? Ninguém sabe. Ninguém sabe, né? Então. Eu até brinquei aqui na live, falou assim, que deve ser alguma coisa parecida com queimada, assim, aqui. Porque sabe. deu a entender, quando você dublou e também no original, que é alguma coisa mais pensado pra queimada mesmo, né, Thiago? Ele dá a entender que eles não são tão pacifistas, existem alguns esportes mais radicais. Mas se por um acaso numa segunda temporada você for jogar e for um futebol, você vai gritar um vai Corinthians, olha lá. Né? Aí eu tenho que ver com o pessoal da direção, né? Coloca, que não é como, comigo mais. coloca como o making off do Skeleton Crew, aí coloca nos Vai, extras. O brasileiro da Lucas Silva vai colocar um Vai Corinthians em algum lugar ali. Então. Vai Corinthians, ia ser muito Tomara bom. que coloquem, né? É isso. E tem mais perguntas aí, Fernando? Vamos lá, a gente tem aqui algumas perguntas, né? A Gabriela fez uma pergunta, a Gabriela Yera, né? Lorenzo, ser ator ou ser pessoa comum? Qual a diferença nos dias de hoje? Porque a gente estava comentando, né, de você conciliar a vida de ator, que às vezes você tem que fazer um personagem completamente diferente do que você é. Às vezes você se identifica, que nem é o caso do Neil. E aí, como é que é isso de ser ator e uma pessoa comum? Tem diferença? Você liga uma chavinha
desliga, ó, agora eu sou o ator, agora eu sou eu mesmo? Ah, eu acho que tem. É? Como que eu posso dizer? Acho que você quer que eu diferencie? Isso, a sua vida Entendi, como, entendi. Tipo assim, Lourenço, no seu dia a dia, você é o Lourenço, o garoto normal, tudo que, tipo, tem os seus gostos, você assiste Sua suas séries personalidade, favoritas, né? Sim. você joga os seus jogos favoritos, Aí aí você- depois você, agora você é o Lourenço ator, você vira uma chavinha, agora eu sou o ator, tem que trabalhar Às vezes até sério. na hora, às vezes até na hora de é treinar, tipo isso. né? Aham. É que eu sou um menino muito brincalhão. Eu gosto muito de fazer piada com tudo, de brincar. Parece alguém que eu conheço, né? É bem similar, né? Só que aí quando eu vou estudar algum texto ou dublar, eu acho que é bem isso, vira uma chavinha mesmo. E aí eu fico sério. Aí você, Por incrível aí que você pareça. segue aquilo que aquele personagem vai ser, né? Aí você tem que incorporar aquele personagem, É tipo né? isso. Que às vezes é bem diferente, né? Então você nunca. Às vezes você escolhe um personagem ou é escolhido para um personagem que às vezes não tem nada a ver Não tem nada a ver comigo. com você, mas tem que interpretar. Sim. A gente pensa muito em relação, comentando disso, em séries que nem Game of Thrones, que teve o personagem que fez o ator que fez o Joffrey, né? A gente percebe que ele é muito bom porque a gente odiou ele. Ele fez um personagem que todo Ele mundo odiou. é um cara assim, fora das câmeras, diz que ele é um cara assim, sensacional, Bacana, brincalhão, divertido. faz zoeira, tudo, mas depois Na série a gente odeia o personagem. É por isso que a gente sabe que o ator é bom, né? A gente comenta até também do ator, aí já de uma situação diferente, né? Mas o Jake Lloyd no episódio 1, né? Que ele fez o episódio 1, mas aquilo marcou ele, às vezes um pouco, acho que a pressão da fama foi difícil para ele conciliar com a idade Que dele. ali era um contexto bem específico. coitado, né? Porque outra época, né? Uma outra exato, época. porque assim, pra gente, a gente começou, eu pelo menos comecei a trabalhar já mais pra frente na vida, assim, já tinha saído da escola e tal. E o Lourenço já tá começando muito mais cedo do que a gente, então é uma coisa que tem que ir fazendo aos poucos, com calma, assim, e tá fazendo direitinho, né? Tem que ter a parte de ir pra escola, de se divertir, ter seus gostos, e a parte Você tem que do ter trabalho. a sua infância, vamos dizer assim. Você Sim. tem que Exato. curtir, brincar. Não é só divertir. para as provas, né? Que ele tem que se preparar, né? Exato. Ainda bem. Mas aí, você acha. Você falou, né, daquele diálogo com a Reina, né? Você acha que o Neil ele ainda gosta daquela menininha lá da escola? Da Runa? Da Runa ou da Reina? E aí, quem ele vai escolher? Eu tava nessa dúvida. Eu não sei. Eu acho que ele pode ter acabado esquecido da Runa, sim, eu acho. Foi aquele primeiro amor, né? primeiro amor, né? Aham. Aí você acha que a Reina lá em Atchakran foi a que ele gostou mais? Eu acho que sim. E o pior é que a gente Não, ele falando assim pro Win, é que eu gosto da Runa. Eu falo, meu Deus, que da hora. Não, ele pega e faz assim, ó. Ele vê se não tem ninguém por perto. Ele fala, eu gosto dela. E o legal é ouvir a voz, né? A experiência pra nós é isso. É você falando e a gente vendo o Neil, né? A gente vendo o Neil, né? Tem mais comentários aí no chat, Tem Thiago? muitos comentários aqui que tá até difícil de ler, que tanta gente tá Tá bom. comentando. Será que já passou de 10 pra eu colocar máscara? Ainda não, falta ainda pouco, mas tá indo. O Matheus tá falando que espera que você faça piadas melhores que eu. Verdade. Né? A gente pensa, a gente fala muito, todas as lives que nós fizemos aqui de Skeleton Crew, a gente ficou pensando quais seriam os rumos do personagem, né? Então, como será que o Neil vai se desenvolver? A gente ficou pensando, talvez, será que o Neil é um Jedi? Será que ele tem a força? Será que o Win tem a força? A gente já começou a apostar mais pro lado do Win, né? Porque ele tinha toda aquela temática, né? De Porque ele Jedi. gosta bastante dos Jedi, né? Você criou expectativas para o personagem, porque você ficou sabendo antecipadamente o que seu personagem faria. Mas conforme você foi lendo, você foi criando uma expectativa, será que meu personagem vai ser assim? Vai ser um Jedi no será futuro? Será que ele vai estar na rebelião? No começo falei, não, eu acho que ele não quer ser Jedi. Mas depois eu acho que acaba tendo mais chance, eu acho. Que aí ele foi mostrando mais corajoso, eu acho. Depois que ele derrotou o SM-33, naquele dia que ele ficou doidão,
Aí eu acho que tem a possibilidade dele virar Jedi, sim. É uma das cenas mais favoritas nossa aqui, porque mostra a coragem do Neo, mesmo tendo medo. Mesmo tendo medo. É aquela cena que ele conversa com Ian Ekron, né? Que ele cita que ele sente medo, mas ele lida com esse medo, né? Então, E a cena que eles estão lá nas bikes, lá, correndo, fugindo lá, e aí ele é atingido... Aí ele fala pra eles irem, que ele... Tá tudo bem, vai. Aquilo é um sinal de coragem muito grande. Porque vamos lá que eu me viro aqui de um jeito. Essa é uma das cenas favoritas aí dos últimos episódios, nossa, né, Thiago? Porque destacou... Acho que foi o penúltimo episódio, né? Sim, foi. Que ele tá lá correndo, eles estão sendo seguidos, já estão sendo bombardeados. Ele acaba caindo da bike. Isso, inclusive o pai do Win parece estar mais assustado, né, do que ele. Aí a KB fala, né, vai dar, né? Aí acho que o Win que fala, né, confia na KB, alguma confia coisa na assim, KB, pro pai dele, né? Quer dizer, a gente fala muito que a Skeleton Crew fala sobre a ótica da sua geração, a ótica das crianças. O que a gente gostou muito é que mostra toda a série é desenvolvida pela visão das crianças. E é elas que resolvem mesmo o problema ali, né? Sem elas ali, não teria chegado em lugar nenhum. Os piratas teriam acabado com a Tiet. Teriam acabado. Eles foram responsáveis por sair, mas resolveram o problema, né? E agora tem toda a cena lá que eles vão ter a ajuda da República, que a gente torce para que talvez você faça uma cena aí com a dubladora que vai ter que ser da Leia. Da Leia, né? Quem sabe um encontro deles com a Leia. Esse personagem Luke. tem tudo para encontrar personagens muito queridos por nós e pela geração. Imagina, aquela nave que tá vindo é a Leia e o Luke. E o Luke. A gente tava fazendo essa teoria. A cena ali, né, Thiago? Essa cena aí, ó. Essa cena é sensacional, né? Que mostra ele, mostra o pai do Win, né? E mostra ele assustado também. Sim, ele tá lá assustado. Ele tá assustado, mas tá lá fazendo isso. Exatamente. Tá indo. Eu acho que é muito disso. O personagem é de encarar seus próprios medos. Então, ele tem medo, mas ele encara da melhor forma possível porque ele não quer abandonar os amigos, né? Esse círculo de amizade. Temos 2 superchats aí, ó. Opa. A Júlia mandou aqui, ó. Na torcida pra te ver de máscara. E o Matheus mandou hashtag Lourenço de máscara. Galera, tá faltando pouco. Depende de vocês aí nos comentários. Faltam 4 superchats. Tá aí, faltando pessoal, pouco, vamos hein? lá. Cadê, galera? Ó, tem um pessoal falando uma aqui oportunidade única. que quer ver o Matt Mando fazendo Mandoverse pra câmera. Então, O que é um mando? É o pessoal do Enclave que fica falando Mandoverse. Pro fã-clube do Enclave fazer, ó, o Mandoverse. com um tom mais italiano. Ele falou que vai ter corte, vai ter corte. Vai ter corte, boa. Gustavo Veloso mandando um superchat, ó. Queremos Neo e Baby Yoda juntos e Lourenço de máscara. Você sabe que o seu personagem é o personagem que talvez desbancou o Grogu. Né, o Grogu, porque olha lá, ele já até se movimentou e ficou meio triste. Acordaram o bicho. Grogu. O que você acha, Grogu? Ele não tá muito contente de ter sido desbancado. Porque pra nós, o seu personagem, ele ganhou do Grogu. Porque o Grogu, até então... Eu também acho. Até então, o Grogu era aquele personagem que tinha o carisma, o pessoal gostava, porque era pequenininho, era indefeso, mas era um Jedi, um possível Jedi, né? E o seu personagem já é um menino, já tem as suas aspirações para estudar, para vencer, né, ali na sociedade dele, mas também tem o círculo de amizade dele. E eu acho que o jeito dele, pacífico, ao mesmo tempo e fofinho também. Fofinho demais. Ao mesmo tempo que quer ajudar os amigos, não quer deixar eles... O Grogu não para mais. Ele tá tentando chamar atenção ali pra passar por cima de mim. Eu acho que é isso. Já era, Grogu, aqui, ó. Tá aqui, ó. Agora é Nil. Você vai ter que melhorar em Mandalorian e Grogu, que vai ser um dos filmes muito esperados, né? Sim. Você vai ter que melhorar muito pra poder passar o Nil. Aí levantando as mãos, ó. Vai ter que melhorar, né? E você falando de Mandalorian e Grogu, eu acho que assim, todas essas séries de Star Wars que estão sendo lançadas vai culminar numa espécie de Vingadores Ultimato, que junta todo mundo. Sim. Então, eu acho...
Vamos desligar esse Grogo aqui que tá atrapalhando aqui, ó. Quieto, Grogo. Quieto, Grogo. Já acabou. Já acabou. Acabou pra você. a O sua Grogo fama. ele quer aparecer, ele quer ser o protagonista. Então eu acho que pode ser que tanto o Neil quanto o Win, a Fern, a KB vão aparecer nesse filme que vai ter do Mandoverse aí. Star Então, Wars Ultimato. Star Wars Imagina. Ultimato. Você E estará... você vai estar lá vai- fazendo, tenho Você certeza. estará em Star Wars, aí, a nossa versão de Star Wars Ultimato. Que aí eu acho que vai juntar o Darth Vader, o Jod. Já pensou, ó? Ó, Quem mais? nós já temos O Luke, Leia, a Ahsoka. a Ahsoka, né? Que, ó, eu te recomendo muito. Assiste um dia Clone Wars, que é uma animação. Você vai Sim. adorar a Ahsoka. A Clone Wars é uma animação que começou pra gente com o Genji Tartakovsky na Cartoon Network. A gente tinha essa idade. Que a gente tinha sua idade quando a gente começou a assistir. Que era do mesmo os criadores do Samurai Jack. E pela do animação, Laboratório de Dexter. né? Laboratório de Dexter. Então começou ali Clone Wars, né? Em animação. Cartoon Network. Que E aí- Cartoon Network existe E até aí hoje, foi né? pra a animação em 3D, né? Que é a mais conhecida, que teve mais temporadas, né? E a gente recomenda muito, porque conta uma história, assim, toda a parte das Guerras Clônicas, você aprende a gostar mais do Anakin, você começa a conhecer mais sobre os Jedi, mais do que os filmes mostram, né? E você vai ter a oportunidade de ver a Ahsoka, que é quem tem já confirmada a segunda temporada, né? Já tá confirmada a segunda temporada. Então, que teve até mudança de Que é atores, né? uma outra coisa que eu quero muito ver também é o quarteto de Skeleton Crew junto com fazendo a interação junto com o filho da Hera, né? Que é Sim. lá em Ahsoka. Então a gente vai ter ligação de Rebels, Ahsoka, Skeleton Crew. Skeleton Crew, né? Todo Mandalorian. Mandalorian, né? Todo mundo junto. Só o livro de Boba Fett, talvez. Livro de Boba Fett, talvez. Talvez. Mas a gente vai ter tudo unindo pra essa união Esse dos- ultimato esse gigante ultimato. aí. E ó, mais um superchat aqui do Ó. Matheus, mano. Já tô comprando o Funko Pop do Neil, olha A lá. Funko Pop do Neil já temos, né? Já tem. Sem dúvida é o mais Inclusive vendido. no backstage o Lourenço falou que ele tem um Funko Pop personalizado. É. Ah, é? Eu tenho dois. Eu tenho um personalizado que fizeram pra mim, que minha mãe mandou uma moça fazer e ficou bem legal. E outro que eu comprei Funko Pop. Ah, é? Inclusive eu fiz uma vez, que eu tenho vários bonequinhos assim que eu fiz, meu com roupa de Jedi, né? E eu pedi pra fazer um Funko Pop, um Jedi de óculos, assim, que nem eu. Ficou muito legal. Então eu gosto muito de ver esse trabalho artesanal das pessoas. Uma pergunta, Thiago. Ah. Nesse Funko Pop tinha cabelo? Tinha cabelo. Tinha. né? Tinha. Aí você colocou mais cabelo ou menos cabelo? Não, coloquei a quantidade certa. A quantidade certa. Fio por fio. E como seria o seu Funko Pop, Matt? Porque vai ter que Seria ser de capacete, Tem que seria ser de capacete. Seria de né? capacete. Pegar o Funko Pop do Manda e só pintar a viseira de Agora dourada, o né? capacete é diferente. Aham. Sim, já destacaria. Ah, né? sem contar a camiseta do Baby Yoda, né? Que é marca registrada. Verdade. Que Sim. quando o Matheus veio aqui, Matt, É. todo mundo achou que era você. O pior é que é Meu verdade. clone, meu xará, foi muito bom. eu Aí, adorei. aí ele derruba a Coca-Cola na mesa. Nossa, eu falei uma coisa muito que Inclusive- eu faria isso. Ele tem uma frase que ele fala, ai, Neil, né? Ai, que a Neil, gente olha. colocou nos cortes também, né, Uhum. Thiago? Então, eu acho que é bem bacana ter esse papo entre a dublagem, né? Então quem tá fazendo a dublagem e o fã que tá consumindo esse conteúdo, né, Thiago? Sim, sim. Como é legal conhecer aí as pessoas que dão voz aos personagens que nós gostamos certeza. tanto. Porque daqui pra frente, pelo menos pra mim, eu acho, né, Thiago? Eu não vou conseguir assistir Skeleton Crew legendado mais. Eu assisto meramente pra Bom, eu já não conhecer. tenho esse problema porque eu só assisto dublado. Só Por assiste. isso que eu falo assim que eu sou um grande fã de dublagem. Então, eu admiro, né, o pessoal que... As vozes originais, né? tudo, mas assim, eu amo a dublagem brasileira. E enquanto eu puder apoiar a dublagem brasileira, eu apoio. Inclusive, eu ajudei na campanha que fizeram, né, para impedir a inteligência artificial, né? Dublagem Sim. viva. Dublagem viva. né? Uhum. Inclusive, eu queria que você falasse um pouquinho.
dessa onda da IA, né? Sim. Com essa onda de inteligência artificial, né? Também deve ser contra, né? O que você acha? Eu acho que devia ter uma certa regulamentagem da... Não sei se é essa palavra. Não, regulamentação. Regulamentação, né? Então, ao invés de ter só... que a gente não gosta muito dessa sensação de não estar ouvindo uma pessoa, né? Eu acho que não é nem um pouco legal essa dublagem com inteligência artificial, até porque tira trabalho de muita gente. Sim. E é muito chato. É muito chato você ficar assistindo um negócio que não é uma pessoa falando. Tira aquela sensação de individualidade, né? de emoção. Inclusive, tá tendo uma polêmica na dublagem, né? Que vai lançar o novo Dragon Ball no cinema. Sim. E todos os dubladores originais vão estar lá dublando. Só que o narrador fizeram com IA. Uma pena. E aí eu falei assim, o pessoal tá reclamando, tantos dubladores que estão lá trabalhando no negócio, por que o narrador vai ter que fazer? Pega um ator aí pra fazer o narrador. E vamos mudar isso aí agora. Vamos trocar. Que nem a gente pensar. Que nem a gente pensar. Que você vê que os fãs da dublagem, os fãs do trabalho também preferem a isso. dublagem então, viva. Você vê que eles fizeram uma campanha pra mudar isso aí e mudou. Mudou? Que bom, nem né? A gente pensar no... não sei se vocês assistiram também, mas eu era muito fã de Cavaleiros do Zodíaco quando eu era mais jovem. E eu Você sabe o que é Cavaleiros do Zodíaco? Eu sei. Aí eu era a saga Cavaleiros de Atena. Preparem-se. Aí o próprio narrador já era esperado. Então a gente ficava com aquela ambição de ver, né? De ouvir a voz dele, né? O narrador ele dava aquele impacto. Não, o narrador de Clone Wars, né? Não. Pelo amor de Deus. Então dá impacto muito grande pra gente. A gente lembra das palavras em português, né? Então, esse é o peso da dublagem, que hoje está já na sua geração e que vai passando as gerações e eternizam obras, né? Para nós, eu não conseguiria assistir hoje Cavaleiros do Zodíaco legendado ou no áudio original. Para mim, tem que ser dublado. Que a dublagem, ela cria esse laço emocional, né? Tipo, tem filmes que eu assisto, sei lá, qualquer filme do Adam Sandler mais antigo, você sabe pelo dublador, assim, aí você vê depois um filme dele em inglês, com a voz original, você fala, mano, essa voz não combina com ele, mas a voz do Adam Sandler é essa daqui, sabe? Tipo, a do Will Smith, tantos dubladores que você associa. Chris Tucker, né? Pra mim, cara, ele é muito bom a voz original do Chris Tucker, na hora do Rush, né? Mas assim, ele é bem legal. Mas o dublador consegue dar aquele toque a mais, é o toque BR, né? É o toque BR que faz toda a diferença. Acho que não tem nenhum filme que encapsula a dublagem brasileira melhor do que o Nova Onda do Imperador. Acho que essa dublagem, ela transforma o filme fica ainda melhor, né? Sim, porque tem uns termos que é só o brasileiro que entende, né? A voz do Kronk, cara, é muito bom. Do Guilherme Briggs, né? Guilherme Briggs é outro que eu queria muito estar aqui, né? Ele fez Yoda, ele fez um solo, né? O Freakazoid, o Superman, né? Você conheceu o Guilherme Briggs já, Lourenço? Não? Quando conhecer, fala pra ele fazer a voz do Superman. Que é uma das mais conhecidas. Não, né? Uma das dublagens que eu mais gosto dele é a do Cosmo, do Padrinhos Mágicos. Boa. Ele tem uma vozinha assim, mas quando ele vai, ou será que não? Às vezes, aí que vem uma pergunta, Lourenço. Você já fica treinando algumas vozes pra ver se você conseguiria dublar algum outro personagem? Você fica assim pensando, como é que eu faria essa voz desse personagem? Você já se viu imaginando isso? Não. Não, nunca tentou fazer uma voz de algum personagem? Eu acho que eu não fico, caricata, eu não paro pra pensar nisso, mas de vez em quando eu tento imitar algumas vozes, tipo, sei lá, do Bob Esponja, do Mickey. A do Bob Esponja é uma das mais difíceis, né? É uma das mais difíceis. Do Mickey também? Sim. Né? Então, pra você que já tá na Disney, falando em Mickey e Disney, você já foi pra Disney? Não. Eu iria no começo dessas férias. Ah, legal. Aí você tem que passar no parque de Star Wars, né? Com certeza. Claro. Sim. Quem sabe até esbarra lá no ator original do Neo pra Neo. fazer, né? Mesmo que a gente comentou agora há pouco, né? Entre o dublador do Greg e o ator Vincent Martella, nada impede que os dubladores
de Skeleton Crew conheçam os personagens que a gente adoraria receber eles na CCXP, né, Thiago? Inclusive, se os atores aí da série estiverem assistindo a gente, os americanos aí, vem aqui que a gente faz um encontro aí, ó. Come to Brazil, we have coffee, né? We have coffee. Temos mais perguntas aí, Fernando? Que o ator do Neo é o Robert Timothy, eu acho. Acho que esse é o nome dele. Isso. Que fez, inclusive, Operação Natal, né? Foi? Operação Natal? Não, fez aquele... Santa, né? Do Papai Noel lá. Santa Carol, alguma coisa assim. Alguma coisa assim, que ele fez. O ator fez um filme recentemente de Natal aí, que lançou no ano passado. Não lembro agora o nome. Não sabia. Mas ele é, assim, um ator incrível. E seria legal ver o encontro de vocês dois. Tem uma aqui do Lucas Lago, que eu não sei se você... Lucas Lago, que fez o capacete, né? É um pedido dele, que ele fez o seu capacete. E eu não sei se você consegue fazer. Ele perguntou, ele deu uma ideia de uma voz, né? Pra você fazer. O grito do Neo, se o George cortasse a tromba dele com o sabre. Porque eu fiquei com medo também nessa hora que ele fazer. Acho que dá pra fazer quando eu colocar a máscara. Olha lá. Então... Precisa de mais 2 superchats, hein, gente? Poxa, gente. 2 superchats. Que isso, vamos lá. Consegue fazer com a máscara, será? Então, é uma boa opção. Ele falou aqui, ó. O grito do Nilson, o George cortasse a tromba dele. E com o sabre de luz também. Alguém vai e corta a minha tromba. A gente ficou com medo, porque naquela cena lá... que ele pegou o sabre de luz, né? Começou a apontar, né? Pra todo mundo, né? Aquela cena deu medo. Deu medo. Só que... O que você acha? O George é um vilão ou é uma pessoa não compreendida? Ou é um anti-herói? O que você acha do George? Eu acho que ele é um anti-herói, tipo o Deadpool, sabe? Você acha que ele não tinha ali intenção ruim ali? Ou não, teve eu acho mais... que de vez em quando sim. Mas você acha que ainda tem salvação pra ele? Eu acho que sim, que nem ele... De alguma forma, ele ajudou as crianças pro caminho de casa. Mas maltratando elas de vez em quando. Aquela cena que tá a nave caindo, ele olha pra lá e dá aquele sorrisinho de canto de boca. Eu acho assim, ele fala, essas crianças me passaram a perna. E ele ficou feliz por isso. E foi uma cena também que a gente gostou, que aí destaca o Win, né? É que ele olha assim e chama o George, né? No final, meio que dando a entender, pô, vem junto, vem junto, se salvar aqui, não deu né? certo aí pra você, mas a gente não quer que você morra, né? Aí meio que deu uma esperança pro personagem, né? Aí a gente espera ver. Mas eu acho que não vai mudar muito a ideia do George. Eu acho que ele pode acabar ficando bonzinho, mas eu acho que a ideia dele de roubar o dinheiro da Nova República... Lorenzo de máscara de novo aqui, mais um superchat. Nil Falta de um, Nil, né? Bora, mais um superchat, tem mais um aqui. Lorenzo Grogonil. Então, tá perguntando completou? qual que você prefere. Ela perguntou, Lorenzo Grogonil. Tô no Nil. Nil. Lorenzo, aquele. Nil barra Lorenzo. Barra né? Lorenzo. Temos aqui, ó, mais um superchat. Lorenzo, você conhece a franquia Indiana Jones? Se não, assista, vale muito a pena. Ela é praticamente irmã da franquia Star Wars. Deus te abençoe. Amém, você também. Eu conheço sim. Eu assisti uma vez quando eu era bem menor, mas eu acho que eu não lembro muito. Eu vou assistir de novo. Sim, infelizmente. E Duna também. Duna eu acho parecido com Star Wars. Duna, é sim, muito. Padawan Phelps não tá aqui pra falar, mas Duna é outro que a gente fala que sim. Duna começou muito bem e Duna 2 foi lá Duna e fez 2. Absolute Cinema, né? Ó, o Matheus mandou aqui, ó, você conheceu o dublador do George? Não. Quais os dubladores que você conheceu? Eu conheci todos os 4. Os 4 eu conheci. Os 4 principais ali. Os 4 principais. Eu conheço a Reina também. Sim, aqui conversa com o Neil, né? Essa conversa, aquela conversa foi gravado junto ou separado? Não, separado. Tudo separado. Mas tudo assim, separado. vocês estavam no mesmo dia, gravando? Não. Às vezes até em não. dias diferentes. Às vezes a gente nem se encontra. Olha que coisa, e fica perfeito. Fica perfeito. É como se você e ela estivessem ali. No mesmo lugar. Sim, no mesmo lugar, conversando ao mesmo tempo.
E o Lucas Coutinho mandando aqui mais um superchat. E já batemos a meta. Já batemos a meta? Teremos. Agora, esse negócio, se a gente deixar a meta aberta, agora a gente dobra a meta. A gente dobra a meta? Então vamos explicar a meta. Então, ó, o Lucas Coutinho mandando aqui, o último superchat que ele mandou aqui, ó. Opa, sou novo aqui, vim pelo canal do Mando. Abraço. Valeu. O Mando tá aqui, né, muito mano? bem-vindo. Um abraço pro Lucas Coutinho, obrigado por vir prestigiar aqui o Enclavecast. E você, Matt? Tem mais perguntas pro Lorenzo? Tem mais comentários a respeito da dublagem? Das cenas de Skeleton Crew? Olha, eu torço muito pra que a gente tenha, porque assim, a primeira temporada ela meio que termina em aberto, né? Exatamente. Então eu torço muito pra que a gente tenha talvez uma segunda temporada. Não só a segunda. Exato, não só a segunda, mas também que a gente veja o pessoal de Skeleton Crew no cinema. No cinema. Né? Sim. Ou um filme de Skeleton Crew, ou eles pelo menos fazendo uma pontinha aí no filme do Mandoverso. Tomara, quero ver escutar a voz do Lorenzo no cinema. E já incluindo, assim, já indo pros nossos finalmente, que esse bate-papo infelizmente já tá quase acabando. Eu quero fazer um desafio aí, pessoal do Conselho Jedi São Paulo, que faz a JediCon São Paulo, que é um evento aqui de São Paulo de Star Wars. Praticamente o nosso evento principal. Até antes da Disney, né, começar os eventos oficiais, o único evento que nós tínhamos em São Paulo era a JediCon. E continua sendo. Vamos lá, pessoal. Leva o Lorenzo lá pra bater um papo no palco da JediCon. Leva os quatro dubladores. Tem que levar os 4 dubladores. Não só os 4, vocês também. Nós estaremos lá porque nós somos de carteirinha, né, Thiago? Nossa, a gente vai desde quando era adolescente, né? Sim, desde quando olha, um pouquinho mais velho que você, a gente já ia, né? Então, agora a gente tá entregando a idade, Thiago? Então, tô entregando a idade. Gente, Só um pouquinho. Mas seria legal, hein? Um painel com todos os dubladores de Skeleton Crew na JediCon, hein? Muito legal. Porque é onde a dublagem, acho que a dublagem brasileira, vocês fazem um trabalho que excede o restante do mundo. Acho que poucos lugares do mundo, eu não conheço muito das outras dublagens, né? A gente estava até comentando da dublagem turca, que tem alguns entraves, tem a dublagem japonesa, tem a dublagem americana, e vai depender do Eu acho que as 3 conteúdo, melhores são a brasileira, né? Porque a de português de Portugal é... Eu não quero nem comentar de português de Portugal, porque olha... Tem tanta piada porque eu já assim, né, como eu falei que eu sou fã de Dragon Ball, eu já vi a dublagem de Dragon Ball de Portugal, nossa, é sofrível. É boa, né? Muito boa. Mas agora até as crianças de Portugal estão consumindo muita coisa em português do Brasil. Estamos colonizando nossos colonizadores. Devolvam o nosso ouro. A vingança. Pegaram o nosso ouro, nós estamos indo aí para colonizar você. É, isso aí. Bom, então, já que a gente tá nos finalmente aqui... Oi? Só para como vocês falaram do ator... Oi. Aí, sim, é a foto do ator original, né? Com o Neil. Realmente, você comentou, né, Lorenzo, da expressão dos olhos que você usou de referência para poder saber... Nessa cena é na sala de aula, eu acho, que ele tá olhando pra Runa. E ela tá com aquela carinha de apaixonado. Você vê que o olho mesmo dá pra ver que ele tá apaixonadinho, né? E eu acho que isso daí é feito por inteligência artificial. Você acha? Eu acho que é. Aí ele fica com o olho, e no olho já dá pra dizer que ele tá triste. Realmente tá apaixonado, né? É triste. Tá apaixonado, né? Então é bom saber que às vezes até a expressão facial da pessoa, por mínima que seja, né? Mesmo sendo um boneco, um CGI, você consegue absorver ali a dublagem. Acho que pra você foi até mais difícil pra quem dublou o Yoda, né? Porque quem dublou o Yoda foi mais fácil, ainda tinha a expressão, né? O Neil sem boca te deram um grande trabalho, hein, rapaz? Você conseguir fazer isso numa perfeição como você fez, você vai tirar de letra os próximos aí, você tem certeza. A gente vai falar que nem aquela cena do
do Deadpool e Wolverine, que ele fala assim, você vai fazer isso até os 90 anos. Eu não acho que chega até os 90. Quem fez isso até mais do que os 90 anos foi o nosso grandioso Orlando Drummond, né? É verdade, Orlando Drummond. Que ele dublou até os últimos até os últimos, acho que até os últimos meses. né? Ele faleceu no estúdio, No meu. estúdio, O cara foi é. até o Sim, fim. e olha, Monstro. todos são marcantes, Todos né? marcantes. Ele é da geração mais antiga e você faz parte da nova E geração. eu vou te falar, você vai ver que essa geração de hoje tá ouvindo a sua voz, vai continuar acompanhando o seu trabalho, e aí, quando for muitos anos depois, eu vou falar assim, ó, você fez parte da minha infância. Sim, Você vai ver isso, como e vai é, dar aquele Espero que orgulho, seja né? assim. como é pro Guilherme Briggs, né, Thiago? Como Uhum. é pro Isaac Bardavan, foi pro Isaac Bardavan, quer dizer, para todos os dubladores brasileiros que conseguem eternizar obras na nossa linguagem e fazem a gente gostar ainda mais de Star Wars. Uhum. Porque Exato. para muita gente que não vai entender inglês, ou às vezes que usa óculos, né, Thiago? Às vezes não consegue ver legendado e também não está se identificando com o personagem, não está se identificando daquela forma. Quando ele coloca no dublado, ele fala, poxa, agora eu estou entendendo, agora eu não preciso ficar lendo, agora tá na minha língua, estou conseguindo compreender. Ou até pra criança menor que não consegue ler direito. Exatamente. Exatamente. E acho que universaliza, né, o conteúdo de Star Wars para todo mundo, para que todo mundo consiga assistir e gostar, né? Então, Sim. a gente fala que uma dublagem ruim, às vezes, mata a obra. Então, uma dublagem ruim, a gente tem vontade de trocar de canal, a gente tem vontade de não assistir mais, Sim. a gente tenta mudar de linguagem. É. Já aconteceu, né? Mas algumas dublagens da Netflix, a gente sempre fala que é meio, né, poderia ser bem melhor, né? Tá fraca. Agora, a de Skeleton Crew, em específico, a gente só tem elogios pra vocês. Obrigada. Agora o pessoal tá falando, cadê o nosso Nil de Nil? Vamos lá? Vamos lá, Luiz, Quer- vamos lá? Vai lá, vou te Thiago. ajudar a colocar aí, vamos lá. Peraí. Ai. Realmente, uma dica. Na máscara ele não vai conseguir enxergar Enxergar. tão bem, já que o nosso Neo, a máscara do nosso Neo é um pouco grande. Então, foca nele lá. Vai lá, Thiago. Vamos lá, encaixou. Agora Aê. tem. Ó, Vamos lá. Agora temos que fazer o grito do Neo se o George cortasse Cortasse a a trombinha. tromba dele. Então, Vamos lá. foco nele. Vamos lá. Aproveitando, só fala uma coisa. Faz a cena da Ai, minhas tripas de novo. Vamos lá, vamos lá. Você não deveria ter vindo aqui. Tchum. Tchum. Minhas tripas estão por toda parte. Peraí. Acho que caiu um cisco no meu olho. Aê! Vou colocar aqui esse. muito bom, muito bom. Ajude-o a tirar a máscara, né? Pode a máscara. Aí. Hoje você foi o verdadeiro Neo, que a gente agora sim, foi né? fácil pra gente identificar. Ver o Nil de Nil foi fácil pra gente identificar agora, né? E caminhando para os finalmente, Finalmente. Thiago, estamos indo. Tem mais, vamos para as nossas considerações Considerações finais, né? Primeiro agradecer, Matt, por ter aceito vir aqui, bater um papo com a gente. Eu falei, essa live tem que ser histórica, então tem que ter um Matt junto aqui com a gente, né? Então obrigado, Matt, você tá com as considerações finais aí, pode falar alguma coisa que você quiser. Bom, queria agradecer o convite do Thiagão, todo mundo aí da equipe do Enclave. Sempre muito legal vir aqui. Parabenizar também o trabalho que vocês vêm fazendo. Estou quase chegando aí nos 90 mil inscritos também. Parabenizar o Lorenzo aí pelo trabalho, por esse início de carreira que já está começando com tudo. E também dizer para ele assim que ele também seja muito bem-vindo a esse fandom, a comunidade de Star Wars. E desejar que ele siga acompanhando, cada vez mais explorando esse universo, os filmes, as séries e consumindo como Star Wars tem que ser consumido, né? Essa nova geração tem que ver as coisas de um jeito leve, que o George Lucas sempre falou, os filmes de Star Wars são pensados e feitos pra galera de 12 anos, que é exatamente a idade do Lorenzo. Então essa é a época para você assistir tudo de Star Wars e espero que você goste bastante. É isso aí. Lorenzo, obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Foi muito legal o bate-papo. Espero que você tenha gostado daqui do nosso podcast.
O convite aqui para próximos podcasts vai estar sempre aberto aqui. Sinta-se em casa. Se você quiser passar spoiler pra gente, sabe? Isso é tipo, vai ter segunda Eu sei que temporada não mesmo. pode, né? Mas a gente sempre tem que tentar, No né, off, Thiago? né? No off, é. Ninguém vai espalhar. Então, eu desejo para você todo sucesso. Você merece. Você é um rapaz muito dedicado. Tô Obrigada. vendo, você vai ter um futuro brilhante. Não é porque a sua mãe tá aqui, ó. Parabéns pra ela que A tá aqui com a mãezona gente. tá aqui acompanhando. E assim, você tem um filho de ouro. Parabéns. E vai ser um sucesso. E eu espero te trazer uma próxima vez aqui para você contar mais e mais histórias de Porque dublagem pra gente. teremos segunda temporada. E não só de Sim. dublagem, mas como também da sua carreira, que vai ser excelente, tenho certeza. Uhum. Sim. Obrigado. Eu acho que, né, Thiago, é aquilo. Eu acho que você entrou num segmento que é de Star Wars, que abrange gerações. Então, é avô passando para pai, passando para filho, passando para neto, né? É normal hoje a gente ver, às vezes, 3 ou até, a depender, até 4 gerações na mesma família de pessoas que gostam de Star Wars. Você vai encontrar um ambiente muito unido, né? Familiar, bacana, onde todo mundo se respeita. Como todo ambiente, às vezes tem as críticas, às vezes tem uns pontos negativos, Sim. mas na maioria nós somos muito unidos e nós gostamos, né, dos personagens, nós valorizamos os conteúdos. A gente ficou muito tempo, a nossa geração, a minha, do Matt Mando, do Thiago, fica muito tempo sem conteúdos de Star Wars. Sim. 15 anos, né? A gente ficou meio que sem saber qual que seria o futuro. Eu acho que parou em 1980 e alguma Parou coisa. O último episódio, O último 3, episódio, né? que foi o episódio 3, foi em 2005. Em 2005. Dali pra frente, a gente não teve mais nada. Aí a gente ficou... Só em 2015? Aí depois foi em 2015. Só 2015. 10 anos, falei 15, 10 anos. Aí a gente não sabia. E a gente se baseava às vezes em livros, tinha o Universo Expandido, que hoje é o Legends, né? O selo Legends. Aí tinha algumas revistas em quadrinhos que a gente lia, mas era aquilo, né? Era tudo suposição. E a gente sempre sonhou, né? Com o episódio 7, 8 e 9, que foi entregue para sua geração. Então, eu acho que a Star Wars é um ambiente que você vai gostar bastante, né? Eu acho que Skeleton Crew tem tudo para ter mais temporadas e você participar de todas elas, né? Na dublagem. Tomara. E eu acho que você vai encontrar, se você puder, vá na JediCon. Vai na né, JediCon Thiago? que você vai gostar Vá, bastante. que você vai encontrar lá muita gente que é fã do seu personagem. Muita mesmo. Verdade. E com É isso, isso aí. né, Thiago? Então é com isso, galera. Obrigado aí pelo superchat, obrigado por ter participado. Valeu por tudo aí. Mais um episódio concluído. E mês que vem tem mais, inclusive que vai ser o aniversário de 7 anos do Enclave da Força. Sim, aí, ó. estamos... Então, Isso, não temos 12 que nem o Lourenço. a gente é novinho, é 7 mas a anos gente ainda. é mais novinho. É isso aí. Mas então, galera, valeuzão por tudo. A gente se vê na próxima e que a força esteja com todos vocês sempre. Saudações, enclavistas. Não seja um separatista e nem desobediente como Anakin. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber o holocron de notificação. Que a força esteja com todos vocês. Sempre.